Ótimo, então, jovens. Espero que tenham passado um ótimo feriado aí, né? Uma emendinha, muito bom, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí o feriado de vocês. Bom, hoje o que a gente vai ter? A gente está passando agora para um conceito novo, né? Que é o espaço de estados. E o espaço de estados, ele envolve sistemas que podem ter múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? Então é um sistema que a gente pode trabalhar aí, né? A gente chama de MIMO, né? Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Enquanto o sistema de controle clássico que a gente tinha visto até agora, ele envolve uma única entrada e uma única saída, né? Um sistema SISO, Single Input, Single Output, né? E para a gente trabalhar melhor, né, esses sistemas de múltiplas entradas e múltiplas saídas, a gente vai trabalhar o que a gente matrizes, né? Então eu coloquei aqui uma aula de revisão de matrizes justamente para a gente poder, né, voltar, né, um pouquinho aí, lembrar, né, porque a gente vai fazer hoje, de agora em diante muitas operações com matrizes aí. Então essa vai ser a nossa ideia aí para essa aula, né, fazer uma revisãozinha de matrizes para vocês poderem, né, ficar zerados com isso. Sei que tem muita gente que esqueceu, tem muita gente que não lembra, né? Tem muita gente que nem viu, né? Tem gente que viu e que não sabe mais o que é. Então a gente vai colocar isso aí para vocês. Se vocês lembrando alguma coisa, obviamente podem, né, falar com a gente. Bom, o que é uma matriz para a gente, né? Nada mais é do que a gente pegar e tabelar os nossos números, né? Organizar os nossos números em forma de tabelas. Então as matrizes para a gente nada mais são do que tabelas, né? E aí o que acontece? Se uma matriz ela tem m linhas e n colunas, então m pode ser um número qualquer, n de navio pode ser outro número qualquer. A gente diz que ela é uma matriz de ordem m por n, ou simplesmente, né, matriz m por n, né? Então é colocado aí dessa forma. Então, a primeira coisa é o tamanho dela. Então a gente sempre pensa primeiro nas linhas e depois nas colunas, né? O número de linhas e o número de colunas. Os números que eu coloco dentro da matriz, né, são chamados de elemento das matrizes, né? E são denotados aí por A e J, né? Então o I é o número da linha, e o J é o número da coluna. Então A e J, o primeiro é linha, o segundo é coluna. Então I é o número da linha e J é o número da coluna, né? Então, como é que eu posso representar a matriz? Basicamente de duas formas. Então, em forma de tabelas, né, com parênteses ou colchetes. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aí uma matriz de uma linha e 5 colunas, né? Uma linha e 5 colunas. E eu posso colocar ele de forma implícita, né? Então a primeira a gente fala que é explícita, então eu fui lá e realmente coloquei os números nele, né? E a implícita, em que eu vou determinar uma lei para cada elemento. Então meu elemento A e J, então o I, lembrando lá, é o número de linhas e o J de colunas, e vou colocar uma lei, né? Então, por exemplo, A é igual ao elemento A e J, tal que A e J é igual a I mais J, né? Então, eu determinei a lei aí. Então, para cada um, eu coloquei uma lei aí. Normalmente, a gente utiliza a matriz com letra maiúscula, né? Letra maiúscula, e os elementos com letra minúscula. Bom, então
Vamos lá. O Silab. Então vamos supor que eu tenho uma matriz A e eu queira definir essa matriz A com os elementos, por exemplo, uma matriz linha 1,2,3. Então fechei aí, né? Então tá lá uma matriz de uma linha, 3 colunas, tá? Vamos supor que eu quero fazer uma matriz B que seja uma matriz de uma coluna e 3 linhas, né? Então abre o colchetes e, por exemplo, 4, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, 6. Fechei o colchete, está lá. Então ele tem 3 linhas e uma coluna. Aí vamos supor que a gente queira, né, uma matriz C, que seja lá uma matriz, né, por exemplo, quadrada, né? Então, na primeira linha eu vou ter os elementos 2 e 3, ponto e vírgula, passar para a próxima linha, aí eu vou ter lá os elementos 8 e 9. Então tá lá, né, cada elemento. Vamos supor que eu queira observar o elemento, né, só um dos elementos dessa matriz. Então eu vou indicar, por exemplo, o C. Vamos supor que eu queira ver o elemento que está na linha 2, coluna 2. Então, linha 2, coluna 2. Opa, tá aqui, ó. Então é o 9, né? Então você vê lá que, ó, linha 2, coluna 2 é o elemento 9. E apareceu aqui o elemento 9. Vamos pular aqui na célula B, né? Na nossa matriz B. É uma matriz de 3 linhas, uma coluna. Eu quero separar aquele 5 ali. Aquele 5, ele está na linha 2 e, obviamente, coluna 1, né? Coluna 1. Então tá lá, ó. B, linha 2, coluna 1. Tá lá, ó. A resposta nossa é elemento 5. Então posso trabalhar com um único elemento, né, desse sistema aí, né? Então a diferença é que para mim chamar um elemento eu uso o parênteses. Para mim fazer a matriz, né, a gente trabalha com o colchetes, tá bom? Então tá lá as nossas, né, produções iniciais aí, né, com 3 matrizes, né, uma matriz A, né, uma matriz A aí, que é uma matriz linha, uma matriz B, que é uma matriz coluna, e uma matriz C, que é uma matriz de 2 linhas, 2 colunas, tá bom? Então tá lá, aos pouquinhos a gente vai, né, mexendo aí com o Silab. Para a gente fazer um sistema e alterar, né, deixa eu ver, vamos supor lá que na minha aquele 9 ali, eu não gostei muito daquele 9, né? Então aquele 9 lá, ele é o C, né? C, ele tá na linha 2, coluna 2. Eu quero que esse cara aí vire um 0, né? Então vou colocar esse cara igual a um 0. Tá lá, ó. Então tá lá toda a minha matriz, ó. Só mudei um único elemento, que é o 9, ó. Então antes era linha 1, coluna 1, número 2, linha 1, coluna 2, o 3, linha 2, coluna 1, o 8, e antes, linha 2, coluna 2 era o 9, e a partir de agora, ó, virou o 0, né? Então só alterei aquele carinha ali, né? Então dá pra gente tanto ler, né, a matriz, quando a gente pode modificar a matriz também com a colocação do parênteses, tá bom? Então tá lá, né, definida as nossas matrizes. Bom, então matriz linha, a gente já colocou uma matriz linha, aquela
que possui uma única linha. Então o cara só tem uma linha, a ordem dela é 1 por n, né? 1 por n. A gente já falou também da matriz coluna, né? Sua ordem então é n por 1. Né? E a matriz quadrada é uma matriz que possui várias linhas. E sendo que ela é quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então a gente chama ela matriz quadrada de ordem n, né? Então matriz quadrada de ordem n, ou uma matriz n por n, né? Uma matriz n por n. Então a gente pode trabalhar aí com esses elementos aí. Então, isso aí nós já fizemos também lá no Scilab, né? Colocamos uma coluninha, colocamos uma linha, colocamos uma matriz quadrada também, né? Beleza. Bom, nas matrizes quadradas, a gente tem o que a gente chama de diagonal principal. Então, nessa diagonal principal, o que ocorre aí? O I é igual a J. Então, onde I igual a J numa matriz quadrada, né? Numa matriz quadrada. Então, a gente tem o que a gente chama de diagonal principal. Então, aqui no nosso exemplo, nossa diagonal principal é 2 e 0, né? Então, por quê? Eu tenho lá C1 é 2 e C22 é o 0. Então, nessa matriz C aí, a nossa diagonal principal é justamente 2 e 0. Na matriz secundária, o que acontece? I mais J é igual a N mais 1, né? Então, o número da diagonal mais 1. Então, justamente ela é o oposto, né? Então, o que ocorre aí? Então, eu tenho aí linha 3 e 8, é minha diagonal secundária aí, né? Minha diagonal secundária. Então, eu tenho aí linha 1, coluna 2. Então, linha 1, coluna 2, isso dá 3. A ordem é 2. Então, 2 mais 1, né? 3. Então, o número 3 aqui pertence à diagonal secundária. O 8 está onde? O 8 está justamente... ele é da segunda linha, coluna 1. Então, 2 mais 1, 3 de novo, né? E a ordem é N mais 1. Então, está aqui, ó, 8 e 3, minha diagonal secundária, né? O que é a matriz identidade? Então, na matriz quadrada, se a diagonal principal tem valor 1, né? Tem valor 1. E todos os elementos, né? Todos os outros elementos são 0, eu tenho uma matriz, né? Eu tenho uma matriz chamada identidade de ordem N, né? Então, no Scilab, eu vou usar X, né? E M,N. Vamos ver. É isto, e 3,3. Então, ó, é uma matriz 3 por 3, né? E ele já deu a coluna aí, né? Identidade. Então, a gente pode chamar, né, matriz identidade igual E 2 por 2. Então, tá lá, né? Montou a matriz identidade 2 por 2. Então, a coluna, a diagonal principal vale 1 e os demais elementos valem 0. E esse comando EYE forma para a gente essas matrizes aí, identidade. Tá?
Então é facinho aí a gente trabalhar com essa matriz aí. A matriz nula, onde todos os elementos são nulos, né? No zero, no Scilab a gente pode usar os zeros, né? Então aqui, por exemplo, zeros 3,3, né? Opa. Aqui. Aí, zeros 3,3. Então uma matriz 3 por 3 cheia de zero, né? Então se você quiser fazer diferente, né? Por exemplo, uma matriz linha de 1 por 3, né? Ou uma matriz coluna, né? É só indicar aí, né? Como é que você quer que ela fique aí, tá? Por exemplo, zeros 2,2, tá lá, ó, né? Então duas linhas e duas colunas só com zeros, tá bom? Beleza até aqui, pessoal? Dúvidas? Revisão mesmo, né? Então, matriz transposta. Se eu tenho uma matriz A, né, ordem aí M por N, eu vou chamar de A elevado a T, ou A transposta, né, A transposta, o que a gente chama de matriz transposta de A. O que é a matriz transposta de A? As linhas de A serão as colunas da transposta de A, né, na ordem original. E a primeira linha de A será a primeira coluna da transposta de A. A segunda linha de A vai ser a transposta. Então, olha só. Eu tenho aqui o meu vetor B. Então, eu tenho lá 1, 0, 1. Então, essa aqui é a nossa matriz B. É uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. A transposta de B, então vai ser trocado, vai ser 2 por 3. Então, a primeira coluna vai ser a primeira linha, né? E depois a segunda coluna, né, vira a segunda linha, né, vira a segunda linha, tá aqui, ó. Tá? Então isso é matriz transposta. Bom, vamos lembrar lá, cadê ABC? Tá aqui o C. Então, como é que a gente faz no Scilab a transposta, né? Então, por C apóstrofe, né? Ó. Então você compara a C com a C apóstrofe, ó, a 2 e 8, que eram a coluna, a primeira coluna, virou a primeira linha, ó, 2 e 8. 3 e 0, que era a segunda coluna, virou aí a segunda linha, né? Então o apóstrofe aqui faz a transposição, né? Então C apóstrofe é C transposta, ou a transposição de C. Beleza aí. Ah, tá, ó. No Scilab a apóstrofe faz a transposição. Vai fazer a transposição. Então, a gente pode até colocar essa vetor B, né? Então eu tenho 1, 0, 0, 1, 1, 2. Então eu tenho aqui, ó, B é igual a 1, 0, próxima linha 0, 1 e 1, 2. É isso? 1, 2. Tá aqui, ó. Então essa. Opa.
B igual, então tá lá, né? Nossa matriz B, né? Então ficou lá. 1, 0, 0, 1, 1, 2. Então tá lá, igualzinho, né? 1, 0, 0, 1, 1, 2. A transposta de B, B apóstrofe. Então tá lá, ó. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Primeira linha. Vamos lá, primeira linha, 1, 0, 1. Segunda linha, 0, 1, 2. Segunda linha, 0, 1, 2. Ó, bateu aí bonitinho. Bom, então tá feita aí a transposta aí para vocês no silábio. Matriz oposta, né? Que é a matriz oposta? É só eu pegar e trocar o sinal, né? Então cada elemento aí o mesmo elemento, só com o sinal oposto. Então você vê que a matriz A está lá, ó, na primeira linha, 1, 3, menos 2 e 0. Então a matriz menos A, que é a matriz oposta, menos 1, menos 3, o 2 era negativo, virou positivo, e o 0 sem sinal, né? A segunda linha, menos 3, 4, 0 e menos 1, ficou então na matriz oposta, 3 positivo, menos 4, 0 e 1 positivo. Na última linha, 5, 1, menos 4 e 2, virou menos 5, menos 1, 4 e 2. Né? Então, isso aí é bem fácil, né? Então, se eu colocar lá de novo a minha matriz B, tá aqui, ó. Qual que é a oposta de B? Menos B. Então, a gente vai lá, ó, colocou a matriz oposta. É só colocar o sinal de menos na frente dele. O que é uma matriz igual? Se as duas matrizes são iguais, né? Iguais, cada elemento na mesma posição tem que ser igual. Então eu tenho lá um exemplo, eu tenho uma matriz que é 1, 2, 3 e 4. E a matriz B que é 1, 2, 3 e D. Para que A seja igual a B, o elemento D tem que ser igual a 4. Né? Aí elas se tornam iguais. Né? Você vê que todas elas são idênticas. Né? Linha 1, coluna 1 é 1, linha 1, coluna 2 de B é 1 também. Linha 1, coluna 2 de A é 2. Linha 1, coluna 2 de B é 2, né? E o único elemento aqui é esse 4 aqui, né? Que ele é uma variável D, e para que ela seja igual, essa variável D tem que ser igual a 4.